Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Se temos a Bíblia, por que precisamos mais? Essa é a pergunta agora. Se temos a Bíblia, por que precisamos mais? Afirmações não bíblicas, afirmações extrabíblicas. Por que não afirmar a sola Escritura? Tão somente a Escritura. Eu falei que um curso de apologética, ele está em diálogo. Diálogo é uma palavra muito moderna, né? Na verdade, a apologética, originalmente, ela está em combate contra as doutrinas protestantes e contra as doutrinas espíritas, mas principalmente as doutrinas protestantes. E por isso os temas que vão aparecendo aqui são temas afirmados muito frequentemente pela Reforma do século XVI, ou como dizem alguns, a Revolução do século XVI, a Revolução Religiosa do século XVI, né? Pessoal, então, vamos fazer primeiro um raciocínio aqui e depois a gente vai entrando por que nós temos mais. Ou será que nós temos mais? Olha, primeiro um fato. Segundo os estudiosos, os primeiros escritos do Novo Testamento são as 2 cartas aos Tessalonicenses. Não é o Evangelho segundo Mateus. Tá? Primeiro dado importante. Acontece que a carta aos Tessalonicenses estão datadas entre o ano 50 depois de Cristo e 53, 54. Estão datadas aí. Antes do ano 50 não dá para colocar essas cartas. Segundo dado é esse. E claro, vocês vão ter que acreditar nos estudos desses estudiosos, exegetas, porque vocês, no princípio, é difícil ter acesso a toda essa documentação, né? Mas, por exemplo, quem se interessar, tem um livro de umas 3.000 páginas, não estou exagerando não, tá? Que se chama Novo Comentário do Novo Testamento de São Jerônimo, que eu tenho na minha biblioteca. Ele custa mais ou menos 250, 300 reais o livrão, né? Porque tantíssimas páginas, e lá você encontra essa documentação do que eu estou falando aqui, tá? Só uma mas eu nem ousei colocar esse livro numa bibliografia de um curso de apologética. Isso é um livro já de muito aprofundamento em escritura. São só 3.000 páginas, onde cada versículo do Novo Testamento está comentado de maneira científica. É impressionante a obra. E depois que eles terminam o comentário de cada versículo da Escritura do Novo Testamento, uma série de artigos contextualizando tudo, cada artigo melhor do que o outro. Esse livro, quando eu fui pegar em Goiânia, só tinha um exemplar que, se não me engano, estava em Belo Horizonte, e trouxeram o livro de Belo Horizonte para mim. Então, porque ninguém compra isso. Então, imagina, eu compro, né? Mas enfim, pouquíssimas pessoas compram um livro desse, né? E esse livro me ajuda muito, entre outras coisas, para preparar homilias, né? Que é um comentário científico do texto bíblico, né? Porque, enfim, imaginar coisas do texto bíblico todos nós temos capacidade, né? Mas saber o texto bíblico é outra coisa, né? Então me ajuda muito. Então eu leio o texto, por exemplo, o texto do Evangelho do domingo que vem. Eu leio o comentário de São Jerônimo e a partir daí eu fabrico a minha homilia. Porque eu tenho certeza que eu não estou patinando. É um comentário bastante autorizado, né? Muito bom. Bom, então acreditem nesses dados, senão vão ler o comentário de São Jerônimo de 3.000 páginas, tá? Então, primeiros escritos do Novo Testamento, as 2 cartas aos Tessalonicenses. Quando? Não antes do ano 50. Conclusões. 25 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, os cristãos não têm nenhum livro do Novo Testamento. Logo, eles viveram durante 25 anos sem escritos do Novo Testamento. E viveram bem. Viveram sem Bíblia.
Porque também o conceito de Bíblia que nós temos hoje vai ser forjado somente depois da destruição do templo. A destruição do templo é no ano 70 depois de Cristo. Que é quando a religião do templo se desfigura, porque já não tem templo. Os judeus se apoiam cada vez mais nas sinagogas. O evento cristão cresce tanto que os judeus tendem a definir quais são os seus escritos para não se contaminar com esses nazarenos, que no primeiro momento os cristãos aparecem como uma espécie de seita do judaísmo. Correto? Então, sendo assim, o conceito de Bíblia, tal qual nós temos, ele é posterior ao ano 70 depois de Cristo. O que os judeus tinham? Os judeus tinham 3 tipos de textos. Tinham textos que eles chamavam de lei, outros textos eles chamavam de profetas e outros textos eles chamavam de escritos. Quer dizer, aquilo que não cabe na lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aquilo que não cabe nos profetas, então deve ser escritos. Curiosamente, os judeus da Palestina tinham menos livro que os judeus de Alexandria, da Alexandria, que é o que explica por que nós católicos temos mais livros que os protestantes, porque nós pegamos aqueles textos que estavam em vigor entre os judeus da Alexandria, e nós fizemos isso porque São Paulo fez desse jeito. E por que a gente sabe? Porque quando a gente lê o texto grego do Novo Testamento, e quando Paulo cita o texto grego do Antigo Testamento, ele está citando o texto de Alexandria, que é conhecido como Septuaginta, ou a tradução dos 70. Certo? Então, até o ano 50, nenhum escrito do Novo Testamento. Até o ano 70, nem o conceito de Bíblia está na cabeça deles. E, no entanto, Atos, capítulo 2, versículo 42, os Atos dos Apóstolos, é mais ou menos do ano 80 depois de Cristo. Mas diz o seguinte, que logo no começo, os cristãos viviam uma fé plena em Jesus Cristo, em comunhão com os apóstolos, de maneira harmônica, e todos buscavam a salvação. Quer dizer que a Bíblia não era necessária para salvar-se, porque se eles viveram tantos anos sem ela, então o cristianismo não se apresenta como uma religião de um livro. No primeiro momento, quem são cristãos? Aqueles que seguem Jesus Cristo, que acreditam que Ele é o Filho de Deus, que acreditam que Ele é Deus, e que nele está que acreditam que Ele é Deus e que nele, em Jesus, está a nossa salvação. Quer dizer, esse é o universo mental de alguém que lá pelo ano 40 está chegando no cristianismo. Como é que se definiam as orações dos cristãos? Recitavam salmos. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, tem um momento, depois de um momento em que começa a perseguição, os cristãos rezam o Salmo 2, e diz a Escritura que o lugar onde eles estavam tremeu. Tão forte foi a oração dos cristãos. Então, como vocês podem perceber, eles se entregam totalmente a Jesus Cristo e acreditam que a salvação está nele e que Ele é Deus e que veio nos salvar. Se tem Bíblia, nós temos salmos, nós temos os profetas, nós temos os apóstolos que estão entre nós, né? Eu sempre gosto de dizer que eu imagino que as missas seriam mais ou menos assim, né? Na hora da proclamação do Evangelho. Hoje em dia a gente fala assim, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, né? João deveria falar assim, proclamação do Evangelho segundo eu, né? Porque é segundo ele, né? Não, acho que ele não falava isso, ele deveria ser mais ou menos assim, pessoal. Pedro, por exemplo, né? João, os apóstolos do Senhor, chegava o momento de falar algo sobre Jesus, eles falavam, sabe, teve um dia que nós estávamos com Jesus, né? E estávamos, na verdade, pouco tempo depois ele sumiu, e aí lá por um determinado horário ele apareceu andando sobre as águas. Vocês não imaginam o susto que a gente levou.
foi terrível. Imagina as conversas dos primeiros cristãos, né? Dialogando com Pedro, com Tiago, com João. Deveria ser nesse estilo. E aquilo alimentava a alma dos fiéis. Eles estavam escutando o Evangelho, só que de maneira oral, porque não estava escrito nada disso. Eles contam as histórias, os cristãos ficavam, especialmente aqueles que não conheceram Jesus Cristo, ficariam maravilhados, né? É verdade. Imagina a pergunta de alguns, né? Sim, e além do mais, sabe o que fez Pedro? Pediu para andar em cima das águas, e ele conseguiu. Imagina uma criancinha de 10 anos lá, e será que ele conseguiu? Conseguiu, só que depois afundou. Imagina a plateia já. Devia ser algo mais ou menos assim, né? Com uma vivacidade, com uma emoção. E aí, como era? Eu imagino uma pergunta na primeira comunidade cristã, mais ou menos assim: você sentiu inveja de João? Porque eu já ouvi falar que João era o queridinho, né? Era o preferido. Vocês ficavam com inveja? Eu imagino a vergonha. Na verdade, a gente ficava, sabe? E verdade, né? Porque vocês lembram quando Tiago e João, a mãe pede para eles sentar um à direita e à esquerda, Jesus descobre o que na verdade era uma espécie de inveja dos outros 10 em relação aos 2? Então, assim, essas coisinhas, né? Então, acho que naquelas reuniões os cristãos obrigariam os apóstolos a confessar suas falhas. Pedro, como foi aquela noite lá? É verdade que você entregou Jesus? Pois é, 3 vezes. Imagina, todo mundo estima Pedro. Pedro é o chefe da igreja, ele tem que falar essas coisas, né? Só que é tudo tão vivo, é tudo tão de primeira mão, que quando Pedro está em Roma, Marcos já andava com Pedro há muito tempo, né? E então os cristãos pedem para Pedro, os cristãos pedem para Marcos, essas histórias que Pedro nos conta são tão maravilhosas, por que você não escreve essas coisas? Pois bem, Marcos atende o pedido dos cristãos e escreve essas coisas. Isto é o Evangelho segundo Marcos, que segundo os estudiosos, dos 4 é o primeiro a ser escrito. Ou seja, os evangelhos não começam a ser escritos a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro seria Marcos. Eu não vou explicar por quê, porque, enfim, a gente levaria muito tempo, né? Mas tem muito estudo sobre essas coisas. Então, a gente percebe que, no fundo, eu vou ler um texto que eu escrevi aqui, porque eu acho que ele é bem pontual nisso aqui. Forçoso é dizer que naquele então não era necessário algum livro sagrado do Novo Testamento para viverem em plenitude a fé. Também o Novo Testamento se encontrava, olha só o conceito que eu vou usar, hein? Conceito moderno, mas eu acho que explica muito bem o que eu quero. Também o Novo Testamento se encontrava em estado embrionário no útero da igreja. Copyright para mim, tá? Não vi isso escrito em nenhum livro, não. Se alguém está gravando, se eu ver escrito, eu cobro depois, tá? Então, a Escritura está em estado embrionário no coração da igreja. Em estado embrionário no útero da igreja. Ele já existe, só que tem que se desenvolver. Isso é verdade. Primeiro, as pessoas aderiam a Jesus Cristo através da pregação apostólica, Romanos 10, 17. Escutavam a vida e as ações de Jesus Cristo através dos próprios apóstolos, que conviveram com ele e eram testemunhas da sua ressurreição. Posteriormente, os escritos foram escritos. Observe a gênese dessa realidade. 1. Primeiro se entrega aquilo que se viveu junto a Jesus. Pessoal, a palavra tradição significa justamente isso, é entrega. Traditio, em latim, se traduz por entrega. Tradição é a entrega que os apóstolos fazem do mistério de Cristo num primeiro momento. Traditio é como se eu falasse, como se diz pé em latim? Pedes. Como se diz coração em latim? Cor. Como se diz cabeça em latim? Caput. E como se diz entrega em latim? Traditio. Entenderam a lógica aqui?
Então a tradição nada mais é que a entrega. Então no primeiro momento, o que acontece na vida da igreja? Os apóstolos entregam o mistério de Jesus Cristo para a comunidade cristã. Isso é o primeiro momento da tradição. Então, a fé cristã começa com a entrega, porque Jesus Cristo não escreveu nenhum livro. Por exemplo, o fundador dos Mórmons escreveu um livro, que é o livro de Mórmon, e quem quiser ser Mórmon vive pautado segundo aquele livro. O fundador dos muçulmanos escreveu um livro, e quem quiser ser muçulmano é pautado por esse livro. Mas o nosso santo fundador não escreveu nenhum livro. E quem quiser ser cristão, não se paute por nenhum livro. Não estou desautorizando a Escritura Santa, mas eu quero que se entenda as coisas na sua gênese. Primeiro eu recebo aquilo que me entregam, traditio, entrega, tradição. Depois se escreve aquilo que foi entregue, que é o que aconteceu com Marcos. Como é que eu sei essa história? Eu sei porque Eusébio de Cesareia, no século IV, conta essa história num livro chamado História Eclesiástica. E eu sei também porque Santo Irineu de Leão, que é do século III, ele escreve sobre a sucessão e como os evangelhos vão chegando na igreja. Graças a Deus nós temos todos os fios históricos para ir provando isso daqui que eu estou falando. E por isso eu falava a importância de entender que um Santo Irineu de Leão é discípulo de São Policarpo, e São Policarpo é discípulo direto de São João, e São João é discípulo direto de Jesus. Isso é muito importante, porque o que eu entendo em Santo Irineu de Leão, eu entendo a partir de São Policarpo, que entende a partir de São João, que entende a partir de Jesus. Um foi entregando para o outro o mistério da salvação. Isso é muito importante, ter essa linha histórica, né? Ainda que a tradição não é história simplesmente, é muito mais que isso, né? Quer dizer, aquilo que está no coração da igreja, o que é? A vida de Jesus Cristo, a salvação que vem de Jesus Cristo. É isso que está no coração da igreja. E por isso eu afirmo que a Bíblia já está no coração da igreja. Porque o que diz a Bíblia? A vida de Jesus Cristo e a salvação que está em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia já está no coração da igreja, só que está no útero da igreja, para ser mais exato. Já é um embriãozinho no útero da igreja. Ela só precisa crescer, né? Se expressar como tal, Bíblia. Portanto, o contexto vital para entender a Sagrada Escritura é necessariamente a casa de uma família. Como é que você entende por que você tem determinado tipo de cabelo, a cor dos seus olhos, ou o seu nariz que é maior ou menor, ou você é maior ou menor, ou você tem tendência a engordar, ou tem tendência a uma questão chamada genética. Sua família. Os traços característicos da sua família tendem a reproduzir de alguma maneira em você. Se olha o pai, eu por exemplo já me vejo com 68 anos, porque eu olho para o meu pai, com 68 anos eu vou ficar mais ou menos desse jeito, quando eu tiver 68 anos, porque não é que ele se parece muito comigo, é que eu me pareço com ele, eu noto os traços, as características, né? Pois bem, se a igreja, se a vida e a salvação de Jesus Cristo já está no útero da igreja, para a Bíblia para entendermos a Sagrada Escritura, nós temos que estar nesse contexto de família, para entender os olhos azuis da Bíblia. Por que a Bíblia não engorda tanto? Porque a Bíblia é bonita, né? Eu só estou colocando o que normalmente se considera como coisa bonita, né? Então o pessoal acha bonito olhos azuis, acha bonito normalmente loiras ou morenas, né? Acha bonito mulheres mais bem, não muito gordas, né? Existe um certo critério de beleza. Eu estou usando algo semelhante. A Bíblia é muito bonita, então por isso eu vou colocar mais ou menos o que está mais ou menos no imaginário das pessoas, né? Como é que eu entendo que a Bíblia é loira, que ela tem cabelos azuis, que ela não é muito gorda, que ela, sei lá, faz academia 3 vezes por semana e não sei o que? Como? Olhando os aspectos familiares. O mistério da salvação já estava no útero da igreja. Como entender a Escritura? No contexto vital da igreja, onde ela foi produzida, digamos assim. Porque as 2 cartas de São Paulo aos Tessalonicenses, quem fez foi São Paulo, que já tinha aderido ao mistério da salvação. Porque o Evangelho de Marcos, quem escreveu foi Marcos, que era uma pessoa da igreja. Então, em certo sentido, a Bíblia foi produzida pela igreja. E é a igreja quem vai determinar quais são os livros que devem entrar na Bíblia.
Isso também é verdade, porque vocês, não sei se conhecem, o Evangelho de Tiago existe, o Evangelho de Pedro existe fora da Bíblia, mas existe. E a grande pergunta que fica é por que o Evangelho de Tiago não está na Bíblia? A resposta é porque a Igreja Católica não quis. É só isso, tá? Porque não quis. Porque no ano 300 teve um concílio que determinou quais são os escritos que iam entrar e quais os que não iam entrar. E se determinou que eram esses, e portanto 4. E Santo Irineu já tinha explicado que é 4. Sabe a justificação que Santo Irineu diz que os evangelhos são 4? Olha que justificação tão sem pé nem cabeça. Mas para ele é muito lógica. O evangelho é quadriforme, ou seja, está em 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são 4 os pontos cardeais. Santo Irineu, mas para ele faz todo sentido, porque ele está pensando, sabe o que? A mensagem da salvação é universal, e eu expresso a universalidade através do norte, sul, leste e oeste. Então Deus de alguma maneira plantou na criação algo que ele ia revelar no futuro, só que como revelação é evangelho, não é criação, porque ele está pensando o seguinte: salvação e criação. O mistério da salvação está em continuidade com o mistério da criação. E, portanto, eu uno criação e redenção. Se Deus criou, e a maneira de expressar a universalidade da criação é norte, sul, leste e oeste, 4 pontos cardeais, então na nova economia, no mistério da salvação de Jesus Cristo, claro que os evangelhos deviam ser 4, porque expressam a universalidade da salvação. Claríssimo para Santo Irineu. Para vocês não convencem nem a própria tia, né? Mas para Santo Irineu, porque, entende, para ele, não é questão de ficar, digamos assim, apostando muito no texto, porque ele não tem um texto como nós temos hoje. Ele não tinha, de fato, ele não tinha um texto como nós temos, definidinho, né, com capa, com zíper, né, não tinha nada disso. Então, aqui se encontra uma dessas explicações importantíssimas, né? Os padres da igreja tinham como princípio fundamental que é preciso ler a Sagrada Escritura com o mesmo espírito com que a Sagrada Escritura foi escrita. Olha só, São Paulo fala que nós devemos receber as tradições. 2 Tessalonicenses 2,15, por exemplo, né? Fala que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Santo Agostinho, por exemplo, afirmava essa frase maravilhosa que diz assim: Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholici ecclesiae commoveret auctoritas. Tá claro, né? Eu não acreditaria no evangelho se a Igreja Católica não me mandasse acreditar nele, né? Ego vero evangelio non crederem, eu não acreditaria no evangelho, nisi me catholici ecclesiae commoveret auctoritas, a não ser que a autoridade da Igreja Católica me comovesse, me levasse a isso, né? Santo Agostinho. São Jerônimo aconselhava que nunca se abandonasse as Sagradas Escrituras, os textos sagrados, e dizia que desconhecer os textos sagrados é ignorar o próprio Jesus Cristo. Essa frase é famosa de São Jerônimo, né? A ignorância da Escritura é a ignorância de Jesus Cristo. Aí sim, agora a Escritura vai ganhar cada vez mais exaltação na vida da igreja, né? Porque nós já entendemos a sua gênese, ela expressa o mistério da salvação, e agora nós vamos colocar, pouco a pouco a gente vai fazer capas douradas para a Bíblia, nós vamos levar em procissão nas missas, nós vamos incensar, que é o que a gente faz hoje em dia, né? Incensa a Sagrada Escritura, beija a Sagrada Escritura o padre depois do Evangelho, né? Palavra da salvação, glória a vós, é um beijo na Escritura, amor às Escrituras, amor à Bíblia, né? Reverência às Escrituras, antes de incensar, faz uma inclinação, incenso para a Escritura, né? Nessas missas solenes na catedral, o diácono pega aquele livro dourado, com aquela capa esplêndida, 2 acólitos na frente, com 2 acólitos com 2 velas gloriosas, pode colocar mais, e aí vai um incenso balançando, e o diácono canta, e todo mundo aclama, viva, não fala viva o Evangelho não, né? Mas dá vontade, é tão entusiasmante o amor que nós temos pela Sagrada Escritura,
Mas não é a Sagrada Escritura pela Sagrada Escritura simplesmente. É a Sagrada Escritura porque a Sagrada Escritura manifesta o mistério de salvação que existe na igreja, mesmo quando a Sagrada Escritura ainda não era a Sagrada Escritura no seu estado jovem, adulto, ou como queiram chamar, né? Infelizmente, a Reforma Protestante introduziu uma tensão entre a compreensão pessoal e o texto em si mesmo. Falta no protestantismo a mediação da igreja porque eles não entendem essa gênese que eu acabei de explicar para vocês. Não tinha textos bíblicos, tem textos bíblicos, tem textos bíblicos. Tem tantos textos que a gente tem que determinar quais devem entrar no que nós chamamos hoje de Bíblia. Definiu? Então isso ok. Está feito, leva adiante. Quer dizer, o que acontece no protestantismo? Falta a mediação da igreja, o lugar próprio para entender a Escritura. Como falta o lugar próprio para entender a Escritura, para entender por que a Bíblia tem cabelos loiros, por que a Bíblia tem olhos verdes, porque falta esse contexto vital. Então o que eles fazem? Interpretação pessoal. Essa é a questão. A livre interpretação pessoal da Escritura surge quando não se encontra o contexto da Escritura. E o contexto da Escritura é a igreja. Historicamente falando, segundo toda a tradição, é isso aí. Bom, a gente poderia continuar com esse tema porque é verdadeiramente apaixonante, mas vamos deixar por aqui, tendo em conta esse amor que a igreja tem pela Escritura, porque nela contém Jesus Cristo. O amor que a igreja tem pela tradição, porque a tradição forja as Escrituras. E, portanto, a tradição se encontra nas Escrituras. É mais, a Escritura é a tradição, em certo sentido, a Escritura é a tradição, enquanto que essa tradição é posta por escrito. E a Bíblia, ela transmite a revelação divina porque transmite o mistério da salvação. E ela tem toda essa importância para nós porque é para a nossa salvação. Bom, tem vários critérios de interpretação. Aconselho a ler o Catecismo da Igreja Católica no número 109. Fica como dever de casa, porque não vou continuar desenvolvendo, porque tem mais a ver com a interpretação da Bíblia. E como o tema aqui, a pergunta inicial não era interpretação, é simplesmente, a pergunta foi, se temos a Bíblia, por que precisamos mais? Por que temos uma tradição? Por que temos um magistério? Entender essa gênese é muito mais interessante para entender como é que as coisas surgiram e, portanto, entender o lugar da tradição, o lugar da Escritura e, consequentemente, o lugar do magistério, porque o magistério e toda a igreja acaba sendo como que a casa onde a Sagrada Escritura é bem entendida, porque ela foi gerada no útero da própria igreja. Então, vamos ficar por aqui.